Bem, pessoal, então agora eu vou falar com vocês sobre o forro de plaquinha e o forro acartonado. Se você tem forro de gesso na sua casa e ele foi construído há mais de 20 anos, é bem provável que ele seja como esse da foto aí de plaquinha de gesso. Eles mediam em média 60 por 60 e o forro era construído emendando uma placa na outra com a ajuda de massa de gesso, arame e sisal. Para dar acabamento na parede, usava-se uma moldura de gesso como essas aí que vocês estão vendo. Foi um material muito utilizado no passado, hoje em dia não mais. Esse tipo de material amarelava com frequência, além de dar uma alta manutenção devido às trincas que ocorriam. Apesar de ainda existir no mercado, hoje em dia a plaquinha foi substituída pelo gesso acartonado, que mede aproximadamente 1,20 m por 2,60 m e é feito também de gesso, só que com acréscimo de papel cartão. O gesso acartonado é muito resistente e ele consegue aí cobrir grandes vãos em pouco espaço de tempo devido ao seu tamanho, além de ser mais prático, versátil e resistente. O gesso acartonado, também conhecido como drywall, ele é colocado no teto dessa forma que vocês estão vendo. Eles colocam umas ripas de alumínio fixadas no teto. Nesse caso aí, eles estão colocando uma manta, né, por dentro para fazer um isolamento térmico e acústico, provavelmente. E as chapas, elas são parafusadas nessas vigas aí metálicas. Para dar acabamento na junção das paredes com o teto, usa-se uma chapa de alumínio pintada de branco, chamado de tabica. Ela dá a impressão de que o teto está deslocado das paredes, dando uma sensação de flutuabilidade. Outra coisa que também era muito utilizada nos projetos arquitetônicos até pouco tempo atrás eram as famosas sancas de gesso com as suas iluminações exuberantes, que, na minha opinião, serviam basicamente para coletar pó e deixar inseto morto nesses buracos aí. Hoje em dia, a tendência é fazer forros mais cleans, retos, fechados e com iluminação de spot embutido ou com perfil LED, igual vocês estão vendo aí nas imagens. Eu tinha comentado com vocês que o revestimento das paredes precisa ser feito antes do gesso para que o acabamento fique perfeito. O azulejo ele vai estar contínuo lá para cima e o gesso vai encostar no revestimento. E aí você olhando de baixo para cima, você vai ver o desenho da tabica direitinho. Por isso que o correto é você primeiro colocar o revestimento para depois você encostar o forro de gesso. Existem três tipos de drywall, né? Que é esse gesso aí acartonado que eu falei para vocês. O verde, o branco e o rosa. O verde, ele é usado para forros e paredes em áreas molhadas, como cozinhas, banheiros, lavanderias. Ele possui hidrofugante na sua composição, que ajuda a repelir a água. Ele não é a prova d'água, mas ele ajuda a repelir a água. O branco, ele é geralmente utilizado em forros, né, que é o assunto aqui da nossa aula, e também em áreas secas, em paredes, por exemplo, de áreas secas. E o rosa, ele possui resistência ao fogo e ao calor. Eles são indicados para áreas que possuem risco de incêndio. Se você precisar fazer algum tipo de isolamento acústico e térmico, você pode também usar a lã de vidro e a lã de rocha. Eu não vou falar sobre eles aqui nesse vídeo, porque eles dariam um outro vídeo, mas é importante aí que você saiba que existem essas duas opções aí. Na aula passada eu falei para vocês não instalarem de jeito nenhum os pisos da casa de vocês antes de fazer o gesso. Se você nunca fez forro de gesso na sua vida, se prepare para muita sujeira e bastante barulho. Mas o problema pior não é esse não. Para fazer o forro, eles vão precisar montar vários andaimes. E eles vão deslocar esses andaimes por vários cômodos da sua casa. E além deles serem pesados, vai ter uma pessoa ou duas ou três andando em cima desses andaimes. E eles ainda vão estar com a massa em cima e às vezes as placas de drywall em cima ainda. Então, vocês podem imaginar o peso que vai estar esse andaime. Gente, por mais que vocês peçam para eles terem cuidado com o piso, caso vocês já estejam com o piso, eu não recomendo que vocês façam isso. Se você está construindo, é fácil deixar o piso para colocar depois, porque você pode combinar aí com o seu azulejista ou com o seu pedreiro de deixar para depois que o gesseiro acabar. Agora, se você está fazendo uma reforma, o seu piso já vai estar lá. Então,
Toma bastante cuidado, porque eu já vi vários relatos de pessoas que contrataram gesseiro para atualizar o forro da casa, por exemplo, e os gesseiros destruíram o piso da casa. Por mais que você peça para tomar cuidado, para cobrir, que você coloque papelão, qualquer coisa assim, na hora que você virar as costas, eles vão arrastar o negócio no chão. Para você não ter problema, eu te aconselho a nunca colocar o piso, se você estiver construindo, antes de fazer o gesso. Como diz o meu filho, quem avisa, amigo é. Então, vocês estão avisados. Se puderem, evitem, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar sobre os pisos. Agora sim, depois que o gesseiro terminar aí todo o seu gesso da casa toda, aí chegou a hora de você fazer aquela limpeza geral na casa e partir para o piso. Mas esse é tema da nossa próxima aula. Te vejo já!